Pedro Pires, ô cara, Como vai? quanto Tudo tempo bem? você não vem aqui? Faz alguns aninhos já. Alguns aninhos. Da última vez você não trouxe o Guto. Não. A primeira vez. Primeira vez. É um trauma, mas tudo Tá bem. sendo um prazer, As pessoas se Ou acostumam. então o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Primeiro sutiã, a gente nunca esquece. Companhia do Feijão. Eu acho esse nome tão bom, tão gostoso. Companhia do Feijão. Alimenta. Quanto tempo já de companhia? Pois é, estamos fazendo 15 anos já. 15 anos, cara. Nem parece. Olha só, você era jovem. Tempo passa. Você tinha uma peça que chamava, como é que era a ópera do Feijão? Um negócio do Feijão? Movido a Feijão. Movida a Feijão, isso, Movida a Feijão. Foi o que deu o nome para a companhia. Né? Ficou ótimo, Movida a Feijão. E esse já é o quê? Uma 10ª montagem por aí? Essa é a nona. Nona montagem? Nona montagem. Armadilhas Brasileiras. Armadilhas Brasileiras. Legal. Você está fazendo lá no teu espaço, no espaço da do companhia. Feijão, que nós temos lá desde 2004, a gente está lá e a partir de 2006 a gente começou a apresentar nossas criações lá mesmo, né? Que a gente teve um tempinho para adequar a nossa sede, na Rua do Teatro de Arena. Exato, é praticamente do lado vizinho. Do Cerrone, né? Aliás, aquela rua está ficando uma rua de gente de teatro. Que tem o Ivo 60 do nosso lado 60, também agora, então tá todo mundo em casa. É bom, porque é uma ruazinha legal ali, né, em frente à Igreja da Consolação, através da Ipiranga, né? Teodoro Baima. O Armadilhas Brasileiras, cara. Armadilhas Brasileiras trata do quê? Olha, o Armadilhas Brasileiras conta a história de um grupo de teatro que está ensaiando. E eles estão ensaiando um texto, né, fazendo a criação de uma montagem de uma peça que foi escrita pelo Mário de Andrade na década de 40. Isso é ficção ou existe mesmo essa peça? Não, existe chama O Café. O Café. É uma ópera, né? É uma ópera, existe... O Café tem dividido em duas partes. A concepção melodramática, onde o Mário descreve tudo que acontece em cena. Então ele encena no papel. E tem a segunda parte, que são todos os poemas que ele fez para serem musicados, alguns para serem falados, outros. Ele nunca partiturou nada, nunca partiturou, não montou, né? E então esse grupo de teatro está montando essa peça que fala da crise de 29, a crise do café. Sim, né? Craque da bolsa, o grande craque, logicamente, pelo viés do Mário, ele foca no início nos trabalhadores que acabam sofrendo essa crise na pele, sem receber. Disso tudo, No segundo momento, ele faz da espinafrada nos políticos. E no final, no último ato, ele faz a Revolução Socialista dos trabalhadores que já fizeram um êxodo para a cidade. Então, ele realiza a Revolução. Então, quer dizer, é uma obra revolucionária, talvez uma das únicas... Isso foi montado na época? Você tem não foi montado na época. Depois, alguns grupos, alguns coletivos que fizeram experiências e montagens menores, mas nunca foi montado. Então, esse grupo está ensaiando essa peça. Né? Que é uma peça que anuncia o dia novo, revolucionário. Só que, ao mesmo tempo que eles vão ensaiando, esse grupo vai discutindo entre eles as questões que estão colocadas na peça, inserindo trechos de outros autores. Por exemplo, quando tem a cena dos patrões, que o Mário faz uma cena bem curtinha, a gente incorpora, a gente aumenta essa cena inspirado pelo personagem do Abelardo, do Rei da Vela, do Oswald. Enfim, porque os atores, ao mesmo tempo que eles vão ensaiando, eles vão discutindo qual seria a melhor forma de montar isso hoje. Né? E isso vai evoluindo para um segundo ato, que tem uma parte do grupo que acha que vale a pena fazer uma peça revolucionária hoje. E tem um outro grupo que questiona isso, fala, mas a gente vai falar isso para quem? Ninguém está interessado em ouvir isso hoje. Né? Até que essa outra parcela do grupo dá um golpe de cena. Golpe de cena. Um golpe de cena. Não é um golpe de Estado, é um golpe de cena. E pega o narrador, um dos narradores da outra turma, e transforma ele em personagem, ou seja, rebaixa ele na função da história. E fala, agora a gente vai falar da nossa miséria. E daí a gente pega uma outra obra do Mário, que é contemporânea ao Café, que chama O Banquete, que é uma obra interminada, que ele não terminou, que fala sobre as mazelas da vida de um artista e de como que ele tem que fazer um jogo com a elite local de uma cidade fictícia, que chama Cidade de Mentira,
como é que ele tem que fazer o jogo para poder realizar o projeto artístico dele com todas as contradições. Tá. Então esse outro grupo dá um golpe. Quer dizer, começa a ter uma dissensão interna. Tem ali e começa a colocar a questão do artista como foco, não mais um trabalhador. Muda o proletário, fala, vamos falar dos nossos problemas. Só que quando esse grupo, que acaba sendo o Guto que toma... Você faz o grupo. Ele faz o... ele que dá o golpe de cena junto com o Flávio. Mas ele toma... Ele acaba protagonizando esse novo narrador que puxa o espetáculo muito mais para uma linguagem grotesca. Né, de enfiar o pé na jaca mesmo e de fazer uma caricatura do que seria um artista nessa caricatura, como é que o artista se vende ou se contradiz com as teorias todas. Se comporta nessa questão toda. Todas as teorias e fica vomitando teorias para agradar a elite, e a elite também ele vai para esse banquete. É um tema que você gosta muito, né? Você já abordou isso em outros espetáculos, eu acho que essa questão da elite, essa relação entre trabalhador e a nossa relação também, né? Até que ponto até que ponto a gente vira uma mercadoria, até que ponto a gente guarda os nossos princípios artísticos, entendeu? Então, e aí segue. E a gente está vivendo uma época, vamos dizer, que as coisas começam a ficar muito mais difíceis, né? De você guardar esses teus princípios artísticos, né? Porque o bombardeio é muito grande, né? Você tem a sedução é muito grande. Você tem uma indústria cultural que domina, né? E fora essa parte comercial e que é dessa grande indústria, as nossas políticas públicas evoluíram muito pouco nos últimos anos, né? Então, sem uma política pública que nem, por exemplo, você tem na Europa, né? Nos países que consideram a cultura uma questão de soberania nacional, você fica ao sabor do governante de plantão, né? Ou então você fica ao sabor dos departamentos de marketing das empresas que não têm esse objetivo. Dos modismos, né? Dos modismos. Então e do governo de plantão, né? Do governo de plantão. Quem está lá define, né? Alguma coisa desse tipo. Então a gente ultimamente, até nos últimos anos, conseguiu alguns avanços nisso, mas o avanço, como eu falei para você aí fora, a bacia cresce, mas a boca do funil continua a mesma, né? Então, quer dizer, se você não tem um campo melhor para você ter uma liberdade de trabalho, sem se preocupar em fazer, eu faço isso, eu tenho que fazer 3 outras coisas para poder fazer isso que eu quero. Isso aqui. Isso é geral na arte, né? E eu acredito que sem uma política pública consequente, a gente vai continuar... É complicado, manter um grupo... Agora, me fala uma coisa, vocês pegaram essa dramaturgia que já existia lá do Mário de Andrade, não sei o quê, e introduziram coisas. Como é que foi esse processo? Cada um colaborou? Ou tem um dramaturgo que fez isso? Geralmente, assim, em sala, né, nos ensaios, cada um propõe, traz coisas que quer. É bem do desejo de cada um. Assim, né? Bem das experiências de cada um. Então, cada um vai trazendo algumas coisas. Então a gente trouxe muito essa coisa do Mário e também a poesia dele, né? Não só enfim, e poesia não só dele, como também do Mayakovsky também. E a gente, cada ator vai trazendo o que acha, para depois virar o Armadilhas, né? Não que o Armadilhas foi logo de cara, a gente sabia que a gente ia falar sobre esse tema. Mas não exatamente seria só o Mário. Depois sim. Você estava em aberto. Exatamente, ainda fica em aberto, porque cada um traz a sua percepção do que é agora também, isso. E do que está pensando agora, né? E é isso. Então aí, para depois, aí sim, tem um papel do dramaturgo para que faz uma depuração. Para depois, isso. Porque foi um processo de quase um ano, né? Que a gente partiu do Mário de Andrade, do último poema dele, que é o Meditação sobre o Tietê, quando ele vive esse dilema mesmo que ele já está muito deprimido, ele termina o poema e morre 2 dias depois. É um poema intrincado. A gente começou desse poema que justamente mostra ele na crise dele, depois de ter construído toda aquela vida artística, de intelectual, de escritor, de pesquisador, de estimulador de outros artistas que estavam surgindo, Drummond, Bandeira. Foi um grande mentor. Fundador de algumas instituições que estão por aí ainda. Primeiro secretário de Cultura de São Paulo. Né? Então, Discoteca Almeida Alvarenga, fundada pelo Mário de Andrade.
Então, a partir desse primeiro mote, que é esse artista em questões que envolve poder fazer a obra dele e ver que o mundo estava caindo, porque ao mesmo tempo era no meio da Segunda Guerra, então você tem todo um peso. Essa influência, né? Externa, né? Essa coisa. Vendo a politicagem que também já rondava ali e como é que se consegue fazer um projeto artístico de grande porte. Então a gente começou por aí. Então, a partir desse primeiro estímulo, os atores iam trazendo os seus universos. E durante esse ano a gente pesquisou várias coisas, obras do Mário, e depois de janeiro para cá, daí passou mais para minha mão e do Zé Ernesto, que estávamos de fora. A matéria-prima já estava toda ali. A matéria-prima, os caminhos que cada um apontou para encontrar o cerne da questão. E o cerne acabou sendo um pouco nós mesmos. Né? Os nossos dilemas de vida. Né? Até que ponto a gente tem uma perspectiva de uma transformação social hoje, né? Até que ponto isso está no horizonte das pessoas pensar um mundo diferente, né? Uma coisa que a realidade acaba solapando. Então, enquanto em alguns momentos da nossa história houveram perspectivas, a gente sente um pouco que o universo, que o horizonte chega aqui no presente, né? E não tem muito para onde ir, e não tem muita gente pensando em outras possibilidades. Exatamente. Então, a peça é um pouco provocadora nesse sentido. Assim, falei, a gente vai ficar nisso ou a gente pode pensar numa coisa diferente? A gente tem umas fotos aí, pedi para a Lanlan colocar umas fotos, nós estamos conversando com o Pedro Pires e com o Guto Toniazolo, sobre a peça Armadilhas Brasileiras. Cadê as fotos, Lanlan, para a gente ver? Isso é uma das fotos do espetáculo. Você tem lá no fundo um painel de quê? De jornais? O que é aquilo? Aqueles são folhas de livro que a gente faz um painel que onde a gente trabalha com vídeo também no espetáculo. Então, você algumas projeta coisas ali. São projetadas ali. Legal. Que é todo o universo do Mário, né? É uma arena? Como é que é? É uma, vamos dizer... Uma semi-arena? Quando tem dos dois lados, né? Público nas laterais. Tem os dois, porque, na verdade, o público é como se o público estivesse na coxia. Legal. Desse espetáculo que está sendo ensaiado. Então, o público é um pouco, funciona como um testemunha da cena que se passa no meio. E vê a coisa meio, vamos dizer assim, pelo lado de trás, vamos dizer, mais ou menos isso. Bem na... Tem mais fotos aí, Lala? Opa, temos 3. É musical? Aquela amarrada no meio. Tem música no negócio? Tem música, tem música de música. Quem que está ali na foto? A Fernanda Rapizarda, que está com a Mordaça, que é a narradora que é presa. Coitada. A Vera Lamy, a nossa esquerda, com o microfone, e a Fernanda Hall, que é a direita. Fernanda Hall, parceira desde sempre, né? Desde 2002 estamos. 2002, né? A Vera entrou em 2004 e a Rapizarda em 2003. Mais fotos. É o momento da peça também. Ali atrás de Barbinha é o Flávio Pires, que é meu irmão, que começou como um técnico, depois ficou responsável pela música e hoje seduziu o Flávio, né? Está em cena. Tem uma história engraçada. Quando a gente era pequeno e eu já fazia teatro, adolescente, ele virou assim um dia para mim e falou, e ele é super bom instrumentista, né? Sempre foi muito bom de música. Falou, Pedro, eu fui fazer bateria e música porque eu nunca ia ser igual a você. Que bonitinho! Ele é pequenininho. Mas é um talento, você trabalha como ator agora. Que mais? Então é incrível o trabalho dele. Essa aí a gente já mostrou, pode passar. Olha que bonito isso. Uma luz essa é a Silmara Ponga. É uma personagem do Banquete, que é uma cantora erudita, mas que fica naquela zona confortável do repertório que funciona em todo lugar. Então, aí o Mário critica uma cantora com uma potencialidade técnica grande, que se acomoda em obras que todo mundo entende, que são fáceis. É mais fácil, né? Então aí também tem outras questões. Onde a virtuosa é mais importante. A virtuosa é mais importante, né? Aí é quase o final do espetáculo, né? É a Vera e mais a... Que na verdade tem um terceiro grupo, que na verdade é a Vera que representa, que é essa, vamos dizer, esse impulso criativo, essa inquietação. Essa inquietação que vai, ora se alia a um grupo, ora se alia a outro, e vai sempre, mas quando se alia não deixa de questionar. Então ela vai fazendo esse movimento pendular de questionar, porque na verdade, no fundo, é uma briga insana, é uma briga entre pares, né? E que não vai levar a lugar nenhum. E ela fica nesse balanço. Vamos pedir aí, legal essas fotos. Vamos pedir o vídeo, nós temos um vídeo aí,
queria que o Pedro Pires e o Guto fossem comentando aqui com a gente as imagens da peça. Armadilhas Brasileiras estão fazendo lá no como é que chama? Espaço Companhia do Feijão? No Espaço da Companhia do Feijão, na Teodoro Baimas, 68. Fica ali do lado do Teatro de Arena. A gente já falou disso, né? E é sexta, sábado... Sexta e sábado às 21. Domingo e segunda. Segunda-feira às 8 da noite. Domingo e segunda às 8 da noite. Temos imagens aí do vídeo do Armadilhas Brasileiras para a gente dar uma olhada? Ali é uma pilha de livros também que a gente tem ali. Isso. O cenário, na verdade, tem o café, né? Que é sacas de café. Sacas de café, sim. Porque começa no alusão a esse período de 29 e tal. Então é um grande depósito, é um depósito de café, que foi uma riqueza de São Paulo, que inclusive o Mário via essa riqueza como uma possibilidade para os trabalhadores. Né? E uma riqueza e uma outra riqueza esquecida que são os livros. Os livros. Né? Então é um depósito de livros, porque esses atores estão ensaiando e estão manipulando esses livros, consultando esses livros, tirando frases desses livros que ora estimula para um lado, ora para o outro. O que aconteceu com ela ali, que eu estou vendo que ela está ferida ou suja? Ela toma um banho de café. Ela toma um banho de café. A personagem da Vera, ela começa a transbordar pela boca, né, para falar vômito, o café mesmo, né? Que tem toda a imagem assim, eu tenho essa leitura, a imagem do rio Tietê mesmo, né? Sim. Que é essa coisa que sai, é visceral e que ao mesmo tempo está morrendo. Tem um amargo aí. E que é uma marca da cidade. Né? O Tietê deveria ser um cartão postal nosso, né? Deveria ser uma coisa. Deveria ser uma vergonha. Deveria ser o nosso Danúbio, né? Deveria ser o nosso Sena. Uma imagem muito bonita que é o Meditação sobre o Tietê, que justamente o Mário faz uma metáfora do rio Tietê com um movimento do artista, vamos dizer assim, que ele fala assim: sarcástico rio que contradizes o curso das águas, te afastas do mar, do horizonte, e te adentra na terra dos homens. Né? Ele vai no sentido do interior. Em vez de ir para as liberdades dos oceanos, ela vai para a entranha dos homens. E que é um pouco o movimento que o Mário fez, de tentar entender o homem, tentar entender o Brasil. Tanto que ele saiu pelo Brasil, foi fazer aquelas pesquisas. Né? Tem mais um trechinho aí. Vamos pedir mais um trechinho do Armadilho. Não tem? Tá, então não tem. Agora é só ao vivo, então. Fica sem. É só Agora tem que ir lá ver.